Apocalipse, capítulo 1, dos versos 9 até o verso 20. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares, se cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o ouvi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Vamos orar mais uma vez? Pai bondoso, agora que vamos estudar esse texto da Tua Palavra, nós clamamos que Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente e coração, a fim de que possamos compreender a Tua Palavra e sermos edificados por ela. Fala ao nosso coração, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós estudamos já 3 estudos no capítulo 1 de Apocalipse. Nós aprendemos que do versículo 1 a 3, ele trouxe aqui a revelação de Jesus Cristo. Dos versos 4 a 6, a graça de Jesus Cristo. E dos versos 7 a 8, falou sobre a volta de Jesus Cristo. Aprendemos também que Apocalipse quer dizer revelação, não encobrimento. Portanto, a ideia do livro não é uma literatura que ninguém entenda. Não é uma literatura que a gente não compreende ou que não tem possibilidade de compreender, não. Pelo contrário, a ideia do livro é uma revelação, é uma manifestação daquilo que Deus tem a falar à sua igreja e ao nosso coração. Obviamente que o livro foi escrito numa linguagem difícil, mas não para o povo de Deus, e é isso que eu e você precisamos colocar na cabeça. Todo o livro de Apocalipse tem como base, tem como alicerce o Velho Testamento. E quando João fala sobre aquelas coisas que às vezes a gente não entende, como hoje nesse texto, você precisa ter aí em vista as revelações de Deus no Velho Testamento, as profecias e as revelações, as visões que Deus e aos demais profetas. Então, nesse sentido, às vezes eu e você olhamos, a gente tem que pensar, analisar, ir lá atrás para ver o que é. Mas o povo que originalmente recebeu essa carta, não. Eles já sabiam disso. Quando fala que os cabelos era como alvos e como a alva lã, para nós temos que estudar a palavra para entender o que é isso, mas quem recebeu essa carta, não. Quando fala que a voz era como de trovão, o povo de Deus já estava acostumado a isso. Quando a voz era como voz de trombeta, o povo israelita já sabia o que era isso, porque eles estavam acostumados com essa linguagem desde o Velho Testamento. Por isso, o desafio que lanço para os irmãos é de estudarmos esse texto.
e de nós tentarmos compreender de fato, porque, volto a dizer, é uma revelação de Jesus Cristo. Não é um encobrimento, não é um livro secreto que só algumas pessoas podem entender. Não, é palavra de Deus que nós precisamos estudar. Essa revelação foi dada para João quando ele estava na ilha de Patmos. Coloquei aqui até um mapa para você ver onde ficava essa ilha. Se puder apagar as luzes daqui, por gentileza, porque aí fica mais fácil de ver. Patmos era uma ilha que ficava a 60 quilômetros da cidade de Éfeso, afastada, portanto, do continente. Era uma ilha pequena, de uns 14 quilômetros de comprimento por 7 de largura, e era usada ali, nesse caso, como uma prisão, vamos assim dizer. Um lugar onde o Estado colocavam os prisioneiros do Estado para estar ali trabalhando em serviços forçados e sofrimentos. E João estava lá. Agora, percebam que quando nós olhamos essa situação, ou seja, esse bloco de versículos, quero que você entenda comigo aqui acerca do mensageiro de Jesus Cristo. O nosso tema é esse. Nós já vimos sobre a revelação, a graça e a volta, agora veremos sobre o mensageiro de Jesus Cristo, para depois passarmos à mensagem de Jesus Cristo. Por isso, vamos caminhar aqui nesses blocos de texto. E o primeiro bloco traz aqui acerca do contexto de João. Ele estava preso numa ilha de Patmos. Observe que ele começa dizendo: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. João começa demonstrando a sua atitude diante da mensagem tão gloriosa que ele recebeu. Ao invés dele se colocar como alguém de maior importância do que os outros, porque recebeu uma revelação, ele diz: não, eu sou irmão vosso, eu não sou diferente de vocês. E a gente já começa a aprender de que nós precisamos ter essa postura também. Alguém que recebe a palavra de Deus precisa entender que ele não tem diferença entre os demais irmãos. E João se identifica dessa forma. E não só diz irmão vosso, mas ele também diz: eu sou companheiro de vocês, na tribulação. É tão difícil quando a gente ouve alguém falar, e de vez em quando a gente vê isso, Uma pessoa fala: mas você não sabe, gente que sofre e tal, e vai dar uma lição de moral nos outros. Aí de repente fala assim: mas você já passou por isso? Não, porque, eu sou... Quer dizer, a gente tem uma dificuldade de receber aí uma lição de moral de alguém que nunca passou pelos nossos problemas. E o que João está mostrando aqui é exatamente isso: eu sou irmão vosso e companheiro nas tribulações. Eu participo das tribulações também. Por isso, quando ele fala de todo o sofrimento, como ele fala aqui na carta toda, ele está falando de alguém que experimentou esse sofrimento. Aqui mesmo ele estava numa prisão, numa ilha, vamos dizer assim, sendo como lançado ali naquela ilha, por causa da palavra de Deus e do testemunho. Agora ele usa 3 coisas, ele diz tribulação, reino e perseverança. A palavra tribulação aqui no original quer dizer pressão constante. É como se você colocasse alguém deitado no chão e colocasse uma pedra sobre ele. Ou seja, durante esse período que a pessoa estivesse lá, o peso da pedra estaria pressionando constantemente essa pessoa. Essa é a ideia da tribulação aqui. É uma pressão persistente. Não apenas um momento em que você correu de algum tipo de perigo, e aí passou o perigo e você está livre. Não, é uma pressão constante. Do outro lado, ele usa a palavra: eu sou também companheiro no reino. Aí é o oposto. O reino remete à glória. O reino já fala acerca daquela motivação do nosso coração para suportar a tribulação. Porque todos nós, tanto eles quanto nós, aguardamos a manifestação plena do reino. A glória celestial que ele promove, inclusive no próprio livro de Apocalipse, está no final, quando fala dos novos céus e nova terra. Então, por um lado, nós somos companheiros na tribulação, mas também somos companheiros no reino. E aí entra o terceiro elemento que ele diz aqui, que é a perseverança, que é uma palavra que ela é traduzida em outras partes da Bíblia como paciência.
A ideia dessa palavra, perseverança, não se refere àquela pessoa que espera pacientemente, de braços cruzados, submetendo-se passivamente ao que for acontecendo. Não. Se refere à questão do espírito de coragem e conquista que é capaz de transformar uma derrota numa vitória, uma vida de dificuldade numa vida de glória. Ou seja, amados, nós aprendemos aqui que o caminho do reino é um caminho de coragem e resistência ativa. Ninguém que prefira a comodidade ou as coisas fáceis conseguirá completar essa viagem maravilhosa até a glória, até o reino. É por isso que nós vivemos aqui, insistindo com você, para você não se entregar à cultura da nossa época, ao espírito da nossa época, de querer tudo fácil, de querer tudo pronto. E às vezes na sua vida espiritual, ficar com o corpo mole, vamos assim dizer, né, no que diz respeito até às coisas mais simples. Gente que quer transformar o mundo, gente que quer ser um herói na fé, mas não tem disposição nem para acordar cedo, domingo de manhã, para vir na EBD, para estudar a palavra. É nesse sentido, irmãos, que nós precisamos entender de que a nossa vida cristã, ela tem o lado que Jesus fez por nós, mas tem um processo de santificação no qual nós somos participantes ativos. Não é simplesmente cruzar os braços e esperar Jesus voltar. Nós temos uma participação nesse processo, nós temos uma tarefa nessa missão que nós precisamos colocar diante de Deus e participar dessa tarefa. João estava, portanto, na ilha de Pátimos. É até estranho essa questão de João estar lá por causa da palavra e do testemunho de Jesus. Porque normalmente os líderes cristãos eram executados. Eles não eram presos. Entretanto, na sua providência, Deus providenciou que João fosse preso a fim de que ele recebesse essa revelação. Lembre-se disso. A prisão pode ser uma providência de Deus. A tribulação que ele cita aqui pode ser uma providência de Deus. Portanto, não refugue, não rejeite as tribulações e crises que Deus pode permitir na sua vida, mas lembre-se que se Deus permite, Ele tem um propósito em permitir isso. Usufrute dessa bênção do sofrimento. Usufrute dessa graça do sofrimento. Não que o sofrimento em si tenha benefícios, mas que o sofrimento pode ser um propósito de Deus para moldar a sua vida e para levar você para um lugar melhor. Ele diz aqui que ele estava em espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor é domingo. A igreja gradativamente migrou da adoração a Deus no sábado para o domingo. O sábado relembrava lá o descanso de Deus no último dia da criação. O domingo relembra a ressurreição de Jesus. E desde o livro de Atos, a gente já percebe que a igreja começou a se reunir no domingo. Já estavam lá várias referências de que os irmãos se reuniam no primeiro dia da semana para o partir do pão. Na verdade, essa descrição aqui, dia do Senhor, é a única que tem na Bíblia. Desse jeito, dia do Senhor. Falava sempre acerca do primeiro dia da semana. Né? E estava ali então, enquanto certamente João sabia que a igreja estava reunida lá em Éfeso, em Laodiceia, naquelas 7 cidades, ele também estava em espírito servindo a Deus junto com a igreja. Assim como nós estamos aqui, os irmãos estão acompanhando pela internet, mas nós estamos juntos. É o mesmo culto, é o mesmo corpo, é a mesma família. Nós estamos juntos em espírito. E quando João diz aqui que está em espírito, quer dizer que ele estava, vamos assim dizer, um estado de êxtase, mas não era uma visão. Ele estava sabendo o que estava acontecendo. E é bom você considerar isso, que Apocalipse não é uma visão, é uma revelação. Que João estava consciente do que estava acontecendo, mas possivelmente estava num momento acima das coisas materiais e linkado de fato, diretamente com a eternidade de Deus. E ele diz que enquanto estava lá, ele ouve atrás dele uma grande voz, como de trombeta. É o que disse agora há pouco. Quando se usa essa terminologia, voz como de trombeta, o judeu sabia, o povo que recebeu essa carta sabia do que estava falando.
Porque a trombeta sempre tocava. No Velho Testamento, eles sempre ouviram aquelas histórias do povo de Deus acerca do tocar da trombeta. O tocar da trombeta sempre se era algo que levava o povo à reação ou à ação. Era um chamado, um som claro, um som penetrante que se ouvia de longe. E ele ouviu de perto dele, né? Tanto é que lá na frente ele fala a voz como de muitas águas, né? Uma coisa assim que estrondou perto dele, uma coisa clara, ouvível, vamos assim dizer, né? Se é que essa palavra existe, né? Com muita distinção. E aí ele fala que ele recebeu essa voz e a voz disse: escreve o que você está vendo e manda às 7 igrejas. E traz aqui o nome das 7 igrejas. Nós já falamos antes, já estudamos antes, que o número 7 aqui é significativo. E 7 igrejas não quer dizer que essas cartas, a revelação foi dada àquelas igrejas daquelas cidades. Mas a ideia de completude, como se dissesse, vendo, olha, a todas as igrejas. Né? Quando se fala sobre isso, eles já entendiam que a revelação era para todas as igrejas em todos os tempos. A ideia do 7 como o número da perfeição, e você vai ver isso no livro de Apocalipse várias vezes. 7 visões, 7 selos, 7 igrejas, 7 estrelas, 7 candeeiros, sempre dando essa ideia da perfeição, de algo que está completo, que é para todos. E depois vamos estudar um pouquinho mais sobre essa questão do 7. Então, João, o contexto dele é isso, lá em Patmos. Nesse contexto, ele tem uma visão. E passamos então ao segundo bloco do texto, que é a visão de João, que era Jesus glorificado. Ele fala aqui primeiro acerca, ele voltou para ver quem falava comigo, e voltado eu vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talhados e cingido à altura de peito com a cinta de ouro. Agora chegamos numa parte que você precisa lembrar e compreender. A simbologia disso aqui é a simbologia que sempre foi usada no Velho Testamento, naquelas revelações de Ezequiel, de Daniel, as visões que eles tiveram acerca do céu. Está tudo aqui. Ele usa a mesma terminologia para explicar sobre essa questão que ele estava vendo e que foi escrevendo, né? Vendo e escrevendo. Ele vê aqui a questão do semelhante a um filho de homem, que não tem como não entender que é Jesus. Porque essa sempre é a frase que se usou em todos os evangelhos para falar acerca de Jesus. E diz aqui também, e depois lá na frente ele vai explicar que é ele mesmo, quando ele fala que é o primeiro e o último, e etc., né? Se identificando como Jesus. E ele vê 2 figuras, 7 estrelas e 7 candeeiros. Presta atenção, tanto a estrela quanto o candeeiro é aquele castiçal que se coloca, digamos, uma vela, né? Ou no caso deles era um pavio para que colocasse ali azeite e assim poder ter iluminação. Percebam que tanto a estrela quanto o candeeiro, eles são luzeiros, mas eles não têm vida própria. Eles refletem a luz, eles servem como instrumentos de iluminação. E essa é uma linguagem significativa, porque ele está escrevendo à igreja. E já se tinha falado acerca dos cristãos, Jesus mesmo já tinha dito que nós somos a luz do mundo, de que a igreja é a luz do mundo, que a igreja resplandece no mundo. Lá na frente, no capítulo 2, ele vai mostrar que se uma lâmpada deixasse de proporcionar luz, ela seria afastada. E assim como uma estrela não tem luz própria, mas ela reflete a luz do sol, assim também o cristão não tem luz própria, nós refletimos a luz de Jesus. Nós refletimos a graça de Deus, não de algo que nós temos. As pessoas veem a Jesus através de nós. Paulo usa inclusive o termo carta, nós somos cartas vivas. Preste atenção, seus amigos, seus vizinhos, eles só vão ver a Jesus através da sua vida. Por isso que o seu testemunho é importante. Agora, ele deixa claro lá no versículo 20, vamos pular aqui um pouquinho, né? Ele deixa claro que no versículo 20, os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Lembre-se, esse é o número
completo, significativo, se refere a todas as igrejas em todas as épocas. Agora, quando fala das 7 estrelas, ele diz que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E aqui entra alguma questão que carece de interpretação. Porque você poderia entender que anjos seriam anjos mesmos, seres celestiais que cuidam da igreja, que guardam a igreja. Não é difícil de entender dessa forma. Entretanto, mandar uma carta, que depois você vai ver a carta lá na frente, uma por uma, 7 cartas, mandar uma carta para anjo é que não faz sentido. Deus mandar uma revelação para o anjo que cuida da igreja, porque o anjo, se você entender o anjo como um ser angelical, celestial, né? A redundância aqui, se você entender um anjo como um ser celestial, você não justifica falar para um anjo acerca do pecado da igreja. Porque o anjo não tem esse ministério de corrigir a igreja, de ensinar a igreja. Daí que muitos comentaristas atestam aqui de que o anjo a que se refere são os pastores, os líderes, aqueles que de fato conduzem o rebanho de Deus, como Pedro recebeu a incumbência, quando Jesus diz: Pedro, tu me amas? E ele diz: não, apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas. Portanto, faz mais sentido entender que anjos aqui sejam os líderes da igreja, porque eles têm a tarefa de passar para a igreja as exortações que tem nas cartas aqui. Agora, independente disso, queridos, o que importa é que Cristo não só está entre as igrejas, como Ele tem nas mãos direita todas as estrelas. Seja a estrela se referindo aí à própria igreja, ou seja, se referindo aos líderes, tudo pertence a Deus, tudo pertence a Jesus. Ele tem o domínio de todas as coisas. Esse é que é importante, que eu e você precisamos lembrar, gente. A igreja não é de fulano ou de ciclano, a igreja é de Jesus. Ele é o dono, Ele é o proprietário, Ele é o Senhor da igreja. Ele que está no meio da igreja, Ele que sustenta a igreja com o poder da sua mão. E aí João passa a descrever agora a visão que ele está tendo. E tudo isso, como disse os irmãos, ele foi falando daquilo que ele conhecia, das revelações, das visões do Velho Testamento, e mostrando agora como ele viu isso. Ele foi colocando em termos do que ele estava vendo, com base naquilo que ele já sabia, já conhecia das visões do Velho Testamento. E ele traz aqui 10 características que quero passar aqui de forma bem objetiva, acerca de Jesus, o noivo da igreja, na sua glória e na sua majestade. Primeiramente, ele fala das vestes, do verso 13. Diz que as vestes talares e cingido à altura do peito, como a cinta de ouro. A palavra talar quer dizer até o tornozelo. Se refere à veste que um magistrado usa quando está num tribunal, que um juiz usa quando está num tribunal. Já o peitoral de ouro relembrava no Velho Testamento o sacerdote, que ele que usava esse tipo de adereço. Portanto, João disse que o que ele viu é alguém que é um juiz, mas ao mesmo tempo é um sacerdote. É alguém que julga, que manda, que tem autoridade, mas é alguém que é um sacerdote também. E como sacerdote, lá na frente você vai perceber a grande importância da atuação de Jesus como sacerdote. Segundo, ele falou da sua cabeça. Verso 14, a sua cabeça e cabelos eram brancos, como a alva lã, como a neve. Que voltando-se novamente aos textos e às terminologias do Velho Testamento, refletem e falam da santidade e da divindade e do tempo, da eternidade de Deus. Da mesma forma como no Velho Testamento. Terceiro, os seus olhos. No verso 14 ainda, diz que os seus olhos como chama de fogo. Volto a lembrar os irmãos, não tente visualizar aqui uma pessoa desse jeito, que está saindo fogo dos olhos, que está saindo uma espada da boca. A ideia não é essa. João estava descrevendo a intensidade daquilo que ele estava vendo. A ideia dos olhos como de fogo, falam da onisciência daquele que tudo vê. Aquele que diante dele a verdade é manifesta e não se pode esconder nada. Nada fica às escuras, porque o seu próprio olhar é como fogo. Ele fala aqui dos pés, no verso 15,
quando ele diz aqui que os pés, semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e reflete aí aquelas revelações do Velho Testamento, as visões acerca de Deus. A ideia dos pés como bronze polido, a ideia da firmeza que ninguém pode remover, que ninguém pode derrubar. Alguém que de fato está firme e que não tem possibilidade de ser derrotado. A onipotência em julgar todos os inimigos. Tanto é que a Bíblia mesmo fala que ele colocará todos os inimigos debaixo de seus pés. E é essa a ideia da firmeza dos pés de Jesus. A sua voz, ele diz aí também, no verso 15, como de muitas águas, já foi falado como trombeta, agora como de muitas águas, uma coisa impactante, uma coisa que chama a atenção, que destaca, que você ouve, você não tem alternativa a não ser ouvir, né? A ideia da voz de Cristo que fala desse poder da sua palavra, como se você visse aí um trovão bem forte. Essa é a ideia que o João está dizendo, porque ele estava ouvindo dessa forma, uma voz impactante, uma voz que demonstrava de fato a onipotência de Deus, aquele que detém a última palavra. Essa é a ideia, uma voz como de trovão. O verso 16, ele fala da sua mão e fala da mão direita, né? Tinha na mão direita 7 estrelas, e depois ele explica o que eram ali as estrelas. A mão direita é a mão de ação, com a qual você age e governa. E isso mostra o cuidado de Jesus com a igreja que está nas mãos dele, e ninguém pode arrebatar da mão direita de Jesus. Verso 16, fala da sua boca, e aqui volta de novo a terminologia. Quando ele diz, no verso 16, que da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Você já lembra de ter visto no Evangelho, dizendo que o Evangelho é como uma espada de 2 gumes, que dispostas ou capaz de separar juntas e medulas e etc. Mas aqui não se refere a isso, não se refere ao Evangelho. Quando você vê, por exemplo, lá no capítulo 19, versículo 15, há uma descrição, que ele diz assim: sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. Então perceba que quando fala dessa espada, da palavra como sendo uma espada, não é uma espada no sentido como o Evangelho, de discernir a mente e etc, etc, mas uma espada de um juiz que proclama uma sentença. A ideia de uma espada, porque aqui em Apocalipse, quando se fala das últimas coisas, mostra que Jesus não voltará como Salvador. Ele veio como Salvador, continua salvando, mas um dia ele voltará, e nesse dia não será mais como Salvador, mas como juiz. Por isso que essa palavra que sai da sua boca, essa espada que figurativamente João estava dando aqui, não era uma palavra de exortação para o último dia, é a palavra de exortação para hoje. Quem tiver que ouvir essa palavra será hoje, né? Ele diz aqui também acerca do seu rosto, no verso 16, quando fala que o seu rosto brilhava como o sol na sua força. E quando fala do rosto, mostra que o rosto de Jesus não era mais um rosto de alguém perseguido, preso, esbofeteado, não, era reluzente. Aí você pode se lembrar que João certamente estava se lembrando do Monte da Transfiguração, quando Jesus apareceu e diz lá que o seu rosto era como a luz do sol. Ele traz essa terminologia para mostrar o rosto de Jesus. Fala da eternidade de Jesus, quando no verso 17, ele fala: eu sou o primeiro e o último. Já tinha falado antes acerca do alfa e o ômega, agora fala o primeiro e o último, a mesma ideia, a mesma terminologia, né? Só que antes se falava acerca do alfa e o ômega, se referindo ao Pai. Agora Jesus diz que eu sou o primeiro e o último, assim como o Pai, expressando aqui a Trindade, né? E finalmente trata no verso 18 acerca da sua vitória triunfal, quando ele diz: eu sou aquele que vive, estive morto,
mas eis que estou vivo pelos séculos do século e tenho as chaves da morte e do inferno. Tem toda a vitória. João está diante do Cristo que venceu a morte, que não só está vivo, mas está vivo para sempre. Não só ressuscitou, mas não voltou a morrer. Ele venceu a morte e tem as chaves da morte e do inferno. A ideia das chaves, irmãos, não é a ideia de uma chave literal que abre, mas a ideia de alguém que tem autoridade total. Lá na frente ele vai falar acerca dessa chave, que é aquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Né? Ele cita lá na frente a chave de Davi. Nós vamos estudar isso lá depois. Né? Então João tem essa visão, essa revelação de Jesus Cristo, e ele descreve dessa forma. A grande questão é que quando ele vê isso, e ele vai vendo essas coisas todas, ele tem uma reação, e a reação dele foi desmaiar. Foi uma manifestação tão forte de Deus, que ele diz, quando eu o vi, eu caí a seus pés como morto. Faltou forças a João. Houve um profundo quebrantamento que ele caiu aos pés de Jesus. Não foi só João. Vários outros personagens bíblicos tiveram a mesma reação. Isaías, Ezequiel, Daniel, Pedro, o próprio apóstolo Paulo. Quando vem essas revelações, né, esses homens passaram por essa experiência ao contemplarem a glória de Deus. E aí a gente vê que teve aqui uma ação de Jesus, que foi de levantar a João. João disse que ele pôs sobre João a mão direita e disse, não temas. Isso era necessário, amados, porque uma pessoa que vê a Jesus dessa forma na sua glória, automaticamente estaria ligando essa imagem àquela de que homem nenhum viu a Deus e ficou vivo para contar a história, vamos dizer assim. Portanto, Jesus coloca sobre ele a mesma mão direita com a qual ele governa, e tem as 7 estrelas na mão, e diz, não temas, e coloca ele de pé, e dá então aqui, o terceiro bloco, uma tarefa para João. O terceiro bloco traz isso, escrever aquilo que testemunhou. João não era para inventar história, era para descrever exatamente aquilo que ele viu e que ainda viria depois. O termo aqui que ele usa, escreve o que você viu, aponta para a aparição de Jesus, que ele acabou de descrever nos versos 9 aqui até o verso 20. Aquelas que são, se refere ao estado espiritual das 7 igrejas, que ele vai falar a partir do capítulo 2, que João escreveu. Depois nós vamos estudar, uma por uma, o estado espiritual dessas igrejas. E as que depois dessas vão de acontecer, fala do período que abarca esse tempo de João até a volta de Jesus. E ele escreveu tudo isso aqui até falar da Nova Jerusalém. Né? Ele diz aqui, quanto ao mistério das 7 estrelas, como já disse antes, mistério aqui não quer dizer uma coisa que ninguém pode saber. Mas mistério aqui se refere a alguma coisa que não tem significado para aqueles que não conhecem o segredo ou a chave para desvendar o mistério. Ou seja, o livro de Apocalipse foi escrito, como nós já vimos antes, para que, por exemplo, se um soldado romano, um centurião romano pegasse, ele não entenderia muita coisa. Mas que quando um crente, a igreja, recebesse o livro, eles entenderiam. É um mistério para aqueles que não conhecem a história por trás desse livro. Mas é uma revelação para aqueles que já são do povo de Deus. E é isso que nós precisamos compreender. Que traz uma exortação para mim e para você, do que está escrito nesse livro, e que nós precisamos entender, porque temos a base, a chave para entender esse mistério, que é o que ele está trazendo aqui. Portanto, ele conclui esse versículo, é como se fosse uma introdução às 7 cartas. E a partir daqui ele passa a falar sobre as cartas, as 7 cartas dessas 7 igrejas, e como disse, representam a igreja em todos os tempos, em todos os lugares. E a partir então do capítulo 2, ele passa as cartas uma por uma.
O que quero que você entenda aqui é que nós estamos na primeira sessão paralela. Como disse, você não deve olhar em ordem cronológica o capítulo 1 até o 20. Mas são 7 sessões paralelas e nós estamos na primeira sessão. E cada sessão compreende entre o nascimento de Jesus, a morte de Jesus e a volta de Jesus na consumação dos séculos. Portanto, o que João vai falar aqui nas 7 cartas, fechando essa primeira sessão, são coisas que se aplicam à igreja e a todos os crentes em todas as épocas até Jesus voltar. E é sobre isso que nós estaremos estudando a partir do próximo domingo, quando entrarmos aqui na primeira carta, ou a carta à primeira igreja listada, que é a igreja de Éfeso. Gostaria de trazer algumas aplicações aqui para nós trazermos a nossa vida diante de tudo isso. A primeira aplicação é que não importa quem seja a pessoa, qual seja a condição ou situação que você esteja vivendo, não importa quão dura seja a sua vida, sempre é possível estar em espírito. Lembre-se disso. Se a gente estiver em espírito, mesmo que seja num sofrimento como esse que João está vivendo em Patmos, a glória e a mensagem de Deus virão. Não há uma situação na vida na qual o Espírito Santo não possa nos falar ao coração, exceto o nosso pecado, que faz separação entre nós e o nosso Deus, mas ainda assim vem as 7 cartas mostrando o pecado a fim de se corrigir. Se você tem passado por momentos de tribulação, se você tem passado por momentos de angústia, se você tem passado por momentos difíceis, isso não impede você de manter a sua comunhão com Deus. Pelo contrário, talvez até Deus esteja puxando o tapete de debaixo de seus pés, vamos assim dizer, para você entender que você precisa se quebrantar na presença dEle, como diz um dos salmos, né, que diz assim, dizia eu, na minha prosperidade, jamais serei abalado, e diz, foi só tu, Senhor, tremer a mão e eu já fiquei perturbado. E às vezes acontece isso. Você não precisa estar bem de saúde, não precisa estar bem de finanças para andar em espírito. Pelo contrário, você precisa andar em espírito o tempo todo, a vida toda. E essa pressão que a tribulação traz, como ilustrei aqui, de uma pedra sobre alguém, que o peso está sempre ali exercendo uma pressão, às vezes você pode dizer, mas pastor, não vai aliviar não? Será que tinha que ter um refresco, pelo menos? Lembre-se que Deus vai responder para você o que respondeu para Paulo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Por isso você precisa se lembrar disso. Passando por tribulação, aproveite para colocar a sua vida em ordem diante de Deus, para andar com Deus, para corrigir as deficiências da sua fé, para deixar de ter uma vida espiritual cheia de altos e baixos, quando você está bem, está mal, está bem, está mal, está na igreja, está afastado, depois volta, e aí está bem, está mal. Para com isso. Você pode estar em espírito em qualquer situação que você estiver vivendo. Segunda aplicação que quero tirar aqui desse bloco de texto, é de que aqueles que sofrem muito por seu Senhor, podem esperar manifestações do seu poder e do seu amor. Se você está disposto a sofrer com Jesus, saiba que também com Ele você reinará, como diz um outro versículo. Se com Ele sofrermos, que com Ele também reinaremos. Portanto, o sofrimento, como disse, em si não tem valor algum, não tem privilégio algum. Não é uma teologia do sofrimento como a ação para purgar os seus pecados, purificar os seus pecados de jeito nenhum. Senão Jesus teria morrido em vão nesse caso. Mas o sofrimento pode ser uma ferramenta nas mãos de Deus, a fim de que você possa conhecer mais e mais do poder do nosso Deus e mudar a sua vida espiritual. Terceira aplicação, nós devemos ser gratos a Deus por Ele se revelar a nós através da palavra e daqueles que expõem a palavra. Isso é muito significativo, irmãos. Isso para nós é um privilégio muito grande. Na realidade, nós precisamos nos voltar para ser de fato o povo da palavra, porquanto Deus manifestou e revelou a sua palavra.
Nós não dependemos de visão de ninguém, não dependemos de revelação de ninguém, nós não dependemos de ninguém que possa dizer, o Senhor me revelou isso, isso, isso. Você tem a palavra. Imagine se nós não tivéssemos a palavra e alguém chegasse, o Senhor me revelou tal coisa, você não tinha como tirar a prova, mostrar se aquilo de fato veio de Deus ou não, e você ficaria uma dúvida terrível. Se obedeceria ou não aquela palavra, se receberia ou não aquela palavra, se veio ou não de Deus, ou se veio do coração de quem está revelando, ou se veio do próprio diabo. Entretanto, agora nós temos a palavra escrita. E qualquer pessoa que fale, porque Deus quer que você faça tal coisa, me mostra na palavra. O Senhor me revelou, me mostra na palavra. É a palavra de Deus, e por isso nós devemos ter essa gratidão e de sermos o povo da palavra. E finalmente, lembre-se que quanto mais você descobre e aprende de Cristo, mais você descobre que você não é nada, que você é pó. Quanto mais nós aprendemos da santidade de Deus, mais nós vemos o nosso pecado. Por isso, é preciso que aquele que tem grandes, vamos dizer assim, revelações de Deus, aqueles que estudam a palavra de Deus, aqueles que conseguem, de fato, aprender mais e mais de Cristo, ele vai estar recebendo a lição máxima. E a lição máxima é, nós somos pó, nós somos servos, nós somos pecadores, diante da santidade de Deus. A minha oração é que Deus abençoe a sua vida, que Deus aplique essa palavra ao seu coração. E quem sabe daqui para frente você possa ter uma postura diferente com relação à própria palavra de Deus. E com relação àquilo que Deus espera que você faça diante da palavra de Deus. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.